Fala aí, galera, pra quem for ver o vídeo depois, tá? No YouTube, né? Ou aqui no IGTV, eu vou estar falando sobre descansar também é treino, beleza? Esperar só a galera que tá chegando aqui na live, tá entrando. Você aí que vai ver pelo YouTube, né? Deixar aí, não esquece de se inscrever no canal, curtir o canal aí, compartilhar, beleza? Boa noite. E aí, Edson, tranquilo? Esperar a galera chegar, vou falar sobre. O tema hoje é descansar também é treino. Tem umas dicas legais aí pra gente poder conversar. E aí, Johnny? Tranquilo? O tema de hoje da live, galera, é descansar também é treino. Vamos que vamos. Dá umas dicas aí interessantes aí que podem fazer a diferença. Podem não, vão fazer a diferença aí no planejamento de treino. Tô com meu caderninho aqui, ó. Né? Tranquilo aí, como que estão? Michel de Portugal. Esperar a galera chegando aí. E aí, tranquilo? Michel diretamente de Portugal, Léo, Grande Júlio, quinta-feira é nosso treino, hein, Júlio? Vai me bater muito não, hein? Tem que manter aqui o... Galera tem que achar que eu sou bom aqui de jiu-jitsu, hein? Gostou das medalhas ali atrás, ó? Vamos lá. Mundial. Essa aqui é do Mundial de 2019, né? Essa aqui, ó, é do Mundial de 2005. Aqui foi faixa marrom adulto, pluma. E aqui faixa preta, Master 2, pluma. As outras são brasileiro, internacional. Brasileiro de equipe. Tão presa ali, não dá pra eu tirar pra mostrar, não. Mas um dia eu vou fazer uma. Tranquilo aí? Esperar a galera chegando aí. Dioman, parabéns pela faixa preta. Vamos chegar junto, Júlio. Vamos chegar nessa medalha junto aí, hein? Vamos chegar nessa medalha junto aí. Cara, hoje alguém me viu Alguém me enviou uma imagenzinha e dizia assim: não pode se treinar uma cavalaria sem saber montar num cavalo. Foi algo nesse nível. Achei fantástico, sabe? Achei fantástico essa analogia. Estão me escutando bem? Achei fantástica essa analogia. Realmente não se pode, né? Treinar uma cavalaria sem saber montar um cavalo. Olha que interessante, né? As pessoas às vezes buscam, né, suporte. Ou, por exemplo, quer ver uma coisa que é muito comum aqui na internet, né, que você vê muito? Pessoas ensinando as outras, né, a ganharem dinheiro ou ganharem fama na internet e eles mesmos não são famosos. É meio estranho, né? Eu vou te ensinar uma coisa que eu não sei fazer. Essa aí não é pra mim, não. Eu gosto de falar das coisas que eu faço, que eu vivo. Acho que tem mais sentido, tem mais conexão. Concorda comigo? Grande Funa. Obrigado por estar sempre participando das lives aqui. Sempre ativo. Muito obrigado aí. Então, galera, eu sei que eu vou concorrer aqui com o Big Brother, né? Big Brother não é a minha praia, né? Não vejo, não gosto. E aqueles que vão estar aqui, obrigado por estar participando aí, compartilhando de conhecimento. Nosso foco é esse, beleza? Então, o tema de hoje é descansar também é treino. E eu vou falar
de uma coisa que é muito, muito importante, porém é negligenciado, tá? O descanso a gente chama de, ele vai dar aí a densidade do treino, tanto do mesmo treino, tá? Do mesmo treino que eu falo, da mesma aula, por exemplo, intervalo entre um rola e outro, tá? Quanto de um treino para o outro. Então, treino hoje à noite, treino amanhã de manhã, treino hoje à noite, treino amanhã de noite, são configurações diferentes. E a gente vai conversar um pouco sobre isso e o quanto que isso influencia no condicionamento. Olha que doideira, né? E as pessoas negligenciam isso, beleza? Obrigado, Michel. Somos extraordinários, né? A gente pensa o jiu-jitsu de uma forma diferente. A gente que pensa o jiu-jitsu de uma forma diferente, a gente já está no caminho aí de ser extraordinário. Galera, né? Se você acha, a gente está começando aqui, se vocês acham que a live vai ser interessante para alguém que você conhece, compartilha aí e vamos que vamos, né? Mas assim, o compromisso é com conteúdo, então tá trazendo conteúdo para vocês. Eu vou, independente se tiver 1 ou se tiver 1000, quem sabe um dia a gente chega nesse número, né? Mas com certeza a ideia é buscar pessoas comprometidas com o conteúdo. Mas vamos lá. Primeiro a gente tem que entender, né, que o intervalo, né, quando a gente pensa em intervalo, quando a gente pensa em descanso, que eu falo, descansar também é treino, por quê? Preste atenção, eu vou falar. Se o descanso está programado, ele é treino. Ué, Lúcio, mas como que é treino se eu estou descansando? Ele é treino, porque ele faz parte da sua configuração de condicionamento. Então, anota isso. Se o descanso é programado, ele é treino. Agora, se o descanso ele é acidental, ele não é treino, tá? Não tem porquê que ele tá, não tem o porquê dele acontecer, ele não é treino. Quer ver um descanso acidental? Vou treinar hoje na academia, aí chego lá, o professor fala assim, vamos treinar aí, galera, qual é o treino de hoje, professor? O treino é, sei lá, 6 minutos. Beleza, descansa quanto? Descansa aí, sei lá, 1 minuto. Beleza, vamos lá. Treinou, acabou. Aí você vai pra casa, aí você chega em casa e tô com vontade de treinar mais um pouquinho. Aí vai lá, treina de tarde de novo. Entende que, primeiro, os intervalos entre o rola no dia do treino não foram programados. O professor chutou ali, né? Isso é uma coisa. E o intervalo, né, do teu treino da manhã pro treino da tarde não foi pensado. Foi por acaso. Não tem lógica para o teu organismo. Consegue entender isso? Nesse caso, é um descanso acidental. É um intervalo acidental. O intervalo entre os rolas foi acidental. O teu professor escolheu porque ele achou bonito, sei lá, a configuração. Ou ele queria só descansar a turma, que é uma coisa também que eu não consigo comportar, né? Na minha visão de treino, uma pessoa pensar num treino só para cansar o aluno. Mas, sim, foi acidental. Então isso não vai te fazer nada, não tem lógica, pelo contrário, só pode prejudicar o andamento das coisas. Agora, se você está numa fase, olha a diferença da arquitetura do treino, tá? Se você está numa fase de treino, tá? O professor falou assim, a gente está numa fase agora em que eu preciso que você dê 2 treinos no dia, ok? Então a gente vai pensar nesse treino aí de manhã e de noite. Qual os horários você pode treinar? Eu posso treinar de manhã e de noite. Beleza. Então vamos configurar aqui 2 treinos no dia. Vai dar pra gente poder comportar aí o programa de treino que a gente tem, a intensidade, o volume de treino que a gente tem vai ser dividido em 2 horários. Beleza? Beleza. Tá. E nessa fase aqui eu quero que você descanse, faça treinos de 20 minutos e descanse 5 minutos e faça mais um treino de 10 minutos. Olha só, preste atenção. O teu professor ele configurou tudo. Ele configurou os intervalos da aula, entre uma aula e outra, a densidade em relação às aulas. Ele configurou a densidade do próprio treino, do horário do teu treino ali. Consegue entender como isso tem uma lógica? Por que isso? Porque o seu professor, ele quer mudar alguma coisa no seu organismo. E já que ele quer mudar alguma coisa no seu organismo, isso que ele está fazendo tem objetivo. Consegue entender isso?
Tranquilo até agora? Essa ideia, galera? Tranquilo? Isso é muito importante. Não existe, ou não deveria existir, chutar um treino. Ah, vamos fazer isso aqui, pronto. E, caraca, sair cansadão do treino, então o treino foi ótimo. Não, você pode ter saído cansadão do treino e esse treino não ter servido de nada. De novo, vamos lá. Você pode ter saído cansado do treino e o treino não ter servido de nada. Sabe por quê? Porque aquele treino não está planejado. Beleza? Isso foi a introdução aí para a gente poder começar a ter a ideia do treino. Beleza? Vamos lá. Cada intervalo, primeiro tópico aí. Cada intervalo, um objetivo. Cara, isso é muito interessante. Preste atenção. Quando o professor pensa em intervalo, cada intervalo tem um objetivo. Faz favor, se tiver algum comentário que queira que eu comente ele, né? Assim, eu vou botar aqui uma coisa, mas eu gostaria que o Lúcio comente. Bota na interrogaçãozinha uma pergunta que você tem aqui, né? Para eu não perder aqui nos comentários. Beleza? Vamos lá. Cada intervalo tem um objetivo. Olha só que doideira. E eu vou falar dos intervalos longos e intervalos curtos, qual a importância dele. Mas se você pensa num treino, se eu monto um treino agora e eu quero que você nesse treino descanse longo, ele tem um objetivo, tá? Se eu quero que você descanse curto, ele tem um objetivo. Muito importante. Descansos muito, muito curtos, eu vou falar aqui sobre eles, tá? Eles têm o objetivo de continuar o estresse dentro do teu organismo. E qual a diferença disso, Lúcio? A diferença é o que o professor quer mudar no seu organismo. Descansos longos, ele tem o objetivo de uma recuperação total. Ele quer que o seu organismo recupere o máximo possível para que você possa novamente entrar com o máximo de intensidade no treino. Olha, conseguiu entender isso? Então, os treinos e os intervalos, ele tem objetivos, ok? Como que isso funciona, Lúcio? Quando eu vou escolher um treino, tá? Quando eu vou escolher um treino para o meu aluno, primeira coisa que eu tenho que pensar, ou qualquer outra pessoa que for montar o seu treino, tá? Primeira coisa que ele tem que pensar quando ele vai começar um planejamento é o que ele quer mudar no seu organismo. Se você não sabe o que você quer mudar no organismo com aquele treino, não tem lógica aquele treino. Consegue entender isso? Grande Pedro, meu nutricionista aí, ouça, firme no propósito. Então, galera, olha só, se quando eu vou montar meu treino, eu não sei o que eu quero com aquele treino, se eu não sei o que eu quero mudar no organismo do meu aluno, não tem como montar um treino. Pensa comigo, tá? Imagina você começar uma luta de jiu-jitsu, olha só, você começar uma luta de jiu-jitsu, e eu perguntar pra você e falar assim, beleza, o que você vai fazer na luta? Você chega e fala assim, não sei. Mas quando começar a luta, se teu aluno se teu adversário puxar pra guarda, o que você vai fazer? Não sei. E se ele te botar pra baixo, te der uma queda, o que você vai fazer? Não sei. Como assim? Tu vai lutar agora, meu filho? Tu tem que ter uma estratégia, alguma coisa na cabeça. Sei lá, o que aconteceu eu faço. Acabou, não tem lógica, não tem planejamento, não tem porquê da luta. É uma luta vaga. Pode acontecer qualquer coisa que você não controla. Consegue entender isso? É uma comparação aqui, mesma coisa para o treinamento. Quando eu vou montar um treino, eu não sei o que eu quero mudar. Lúcio, eu estou montando um treino e eu quero que o meu aluno evolua na guarda-aranha. E, tipo assim, é um objetivo técnico. E o objetivo físico? Qual o objetivo fisiológico? É só isso a tua aula? Tu vai ensinar técnica e acabou? Essa aula não tem mais nada? Tem rola. Beleza. E esse rola, ele vai fazer o que no organismo do teu aluno? Vou dar jiu-jitsu. Por favor, pelo amor de Deus. Nessa altura do campeonato, 2021, sem lógica. Não tem lógica nenhuma.
ok? Então, quando a gente monta uma aula, a gente tem um objetivo técnico, que eu não vou entrar nisso agora, não é a minha pegada, ok? Não é essa a ideia. E tem um objetivo fisiológico. O que aquela aula vai mudar? Se as aulas vão ser de intensidade, se vão ser de volume, se eu vou dar treinos curtos, treinos longos. E hoje a gente está falando do intervalo. Então, o que eu quero com esse intervalo? Aí eu pensei, o que eu quero mudar no organismo do aluno? E agora eu vou pensar qual tipo de intervalo cabe nisso. Quer ver? Quer ver uma coisa quando o intervalo vai me prejudicar? Um pouquinho lá na frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas só pra gente dar uma introduçãozinha aqui nisso. Eu vou pensar, eu quero uma aula, tá? Em que eu quero que o meu aluno tenha ganhos, né? De explosão, né? De potência, por exemplo, né? Meu objetivo é esse, ok? E aí eu dou treinos de 2 minutos, 1 minuto, dou treino de 1 minuto. Eu quero forçar essa parte mais expressiva e tal. Eu escolhi dar treinos de 1 minuto, tá? Aí eu dou descanso de 10 segundos para ele. Aí eu vou, outro treino de 1 minuto, 10 segundos, outro treino de 1 minuto, 10 segundos, outro treino de 1 minuto, 10 segundos. E aí eu vou fazendo isso, eu faço isso 10 vezes, ok? E aí ele fez 10 treinos de 1 minuto, com intervalo de 10 segundos. 10 segundos é insignificante. Basicamente o organismo dele não descansou. Então ele fez 10 minutos direto. Esse treino não teve a característica que você queria. Não teve mesmo. Não vai mudar o que você queria. O estresse que você deu no organismo dele é outro. Você entrou em outra via. Dentro do organismo dele, as coisas que aconteceram, o tipo de estresse, o que o cérebro dele vai entender para mudar, são outras coisas que não é o que você queria. Não é mesmo. Consegue entender? O primeiro treino de 1 minuto que ele deu, ótimo. O segundo treino ele já não consegue a mesma potência. Por quê? Porque ele não descansou para entrar na mesma intensidade. O terceiro treino nem se fala. O quarto treino não preciso comentar. O quinto treino ele está se arrastando, ele não tem mais intensidade, então ele já está em outra via, bem longe, mas muito, muito, muito longe do que você queria. Consegue entender onde o intervalo que você deu, a densidade de um treino para o outro, prejudicou totalmente o teu objetivo? Totalmente. A tua aula foi para outra. Ah, mas meu aluno saiu cansadão. Que aulão? Que aulão para quê? Qual era o objetivo? Foi um aulão? Pode ter sido uma aula boa, mas sem objetivo nenhum. E totalmente avessa o que você queria. Totalmente contrária do que você queria. Entendeu? Ah, Lúcio, então eu não posso fazer treinos de 1 minuto com 10 segundos de descanso? Pode, mas qual era o seu objetivo? Por exemplo, o treino foi bom, mas o objetivo foi errado. Então o treino foi errado, foi uma furada, foi péssimo o conjunto da obra, porque o treino não atendeu o que você queria. Consegue entender? Quer ver uma coisa? Ah, eu preciso comprar uma bermuda, tô sem bermuda. Aí a pessoa vai e me traz uma camisa, linda camisa, perfeita, camisa maneiraça, pano ótimo, super, camisa não rasga, não amarrota, camisa irada, maneira, caraca, pô, qualquer pessoa sonharia ter essa camisa, mas o que eu preciso? Bermuda. Atendeu a minha necessidade? Não. Então assim, é um produto ótimo, mas não era isso que eu queria. Então eu saio frustrado dali. E a mesma coisa do organismo. Você queria, a ideia que você tinha era uma, o treinamento que você deu foi uma aula maneiraça, o teu aluno nem sabe o que está acontecendo, ele vai sair dali, ó, show de bola na cabeça dele, mas foi uma furada pro objetivo da aula. E aí, se você continuar repetindo isso, vai chegar lá na frente, tá? O que vai acontecer é, ele não vai aumentar o que você queria e você nem sabe o porquê. Consegue entender isso? Agora, quando que eu poderia fazer isso, Lúcio? Treinos de 1 minuto com 10 segundos de intervalo. Quando que eu queria isso? Quando eu quiser um treino de 10 minutos com a pegada aeróbia, mas um estresse anaeróbio, uma acidose muito alta, eu posso fazer isso. Porque eu pego um treino de 10 minutos, mas o estresse do treino, como eu vou trocar de 1 em 1 minuto, é muito mais alto do que um treino de 10 minutos direto. E nesse caso, os intervalos que você está dando, a densidade desse treino,
são muito boas porque você está conseguindo dar um pico de intensidade muito alto, estressar a parte aeróbia absurdamente e estressar também a parte anaeróbia, a parte de acidose. Você consegue estressar aquela sensação de queimação da musculatura. Esse é outro objetivo. É outro objetivo. É uma outra pegada. Consegue entender isso? O Adriano, faz um favor para mim, coloca esse comentário na interrogação, que eu já, essa ideia que você falou aí, eu já pego ela e já dou uma pincelada nela aí. Beleza? Tranquilo até aqui, galera? Adriano, coloca aqui, que aí fica mais fácil para mim que eu não perco. Tranquilo? Esse foi treino, intervalos longos e intervalos curtos, tá? Dentro da aula. Vamos lá. Intervalos longos é quando eu quero que o meu aluno recupere totalmente o sistema que eu dei. Nesse caso do exemplo que eu dei, se eu dou um treino de 1 minuto e eu quero que ele volte na mesma intensidade, eu tenho que dar treinos para esse tipo de treino, tá? Um intervalo de 1 minuto pode ser muito bom, porém, dependendo do nível do meu aluno, um intervalo de 2 minutos, 3 minutos seria excelente. Consegue entender? Um intervalo um pouquinho mais longo para esse treino. Tranquilo? Então, intervalos de 1 minuto, bom, dependendo do nível. Intervalos de 2, 3 minutos seriam excelentes, ok? Coloca na caixinha, por favor, de interrogação, que aí eu consigo responder com calma depois. Que aí depois eu vou chegar ali e aí eu tenho todas elas bem organizadas. Não preciso procurar aqui. Por favor, Adriano. Agora, presta atenção. Dependendo do nível do meu aluno, eu posso começar com um intervalo de 1 minuto e depois eu vejo que ele não está recuperando e eu vou aumentando esse intervalo conforme do primeiro para o segundo minuto, de repente do segundo para o terceiro minuto. Aí, de repente do terceiro para o quarto, eu já dou 2 minutos ou 1 minuto e meio. Depois eu posso dar 3 minutos. Consegue entender? E aí vai muito na pegada ali, no feeling do professor, na relação que o professor tem com o aluno ali. Isso vai te ajudar muito, ajudar bastante. Tranquilo? Então anota essa pegada aí que isso é muito importante. Isso é uma dica de ouro, hein? E aí, uma outra questão, né? Quando os treinos são um pouco mais longos, por exemplo, dou um treino de 10 minutos. Não vou dar um intervalo só de 2, 3 minutos, né? Eu dou um intervalo um pouquinho mais longo para ele ter uma recuperação maior, para poder voltar no próximo treino de 10 minutos com uma intensidade bem alta. E aí, claro, né? Quanto maior o nível do meu aluno, mais rápido ele vai se recuperar, e aí você conhece seus alunos, você vai dando essa ideia, né? Ou você se conhece, se você se treina, você vai dando essa ideia, essa densidade do treino, tá? O nome disso, isso aí é uma variável do treinamento, é densidade. Coloco como intervalo porque todo mundo conhece o que é um intervalo, mas depois se eu boto densidade, aí a galera não consegue se situar, beleza? Tranquilo? Tá legal até agora, galera? Dá um joinha aí se estiver entendendo, tá? Os intervalos curtos é quando eu não quero que ele se recupere totalmente. Eu realmente quero um estresse. Por exemplo, lembra do exemplo que eu dei dos 10 minutos? Eu queria o meu aluno com 10 minutos, né? E aí, porém, sei lá, eu pego... Deu uma travadinha aqui, galera, desculpa aí. Então, os intervalos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Eu tô montando agora a parte física do tosto, por exemplo. Se ele tiver isso aqui depois, só para dar um exemplo aqui, só pra galera pegar. O tosto é um faixa preta, bem evoluído, né? Então, se ele, por exemplo, for treinar comigo 10 minutos, né? Com certeza, eu não vou conseguir dar a intensidade que ele precisa dos 10 minutos, né? Porque ele é um faixa preta adulto, ele é mais forte, né? Tem mais peso, eu não vou conseguir a intensidade. Porém, né? Eu posso pegar eu e um outro atleta e de 1 em 1 minuto a gente ir trocando, né? E dar esses intervalos aí curtinhos. Por quê? Porque eu sei que ele não vai recuperar o sistema e ele vai continuar na mesma pegada, o organismo dele ainda ativo,
E aí eu consigo dar uma intensidade de treino para ele dentro de 10 minutos muito maior que se ele fosse só comigo. Olha como eu usei o intervalo, tá? E a troca de treino como uma pegada de intensidade aí. E aí é uma estratégia também muito legal. Anota essa aí que também é bem interessante. Então, eu uso os intervalos mais curtos quando eu quero um estresse maior no organismo. E aí, galera, se o treino, por exemplo, for um treino muito curto, tá? Intervalos 10, 15, 20 segundos, né? 30 segundos, você não recupera quase nada, né? Então, continua o cara com uma pegada muito boa. Se o treino, por exemplo, for bem longo, e aí se você der um intervalo até de 2 minutos, dependendo do que você botou a pessoa para treinar, esse treino ainda está ativo, o organismo dele ainda está bem ativo para esse tipo de treino. Eu vou dar um exemplo. Quando eu falei dos treinos lá que eu dei o treino de 2 horas no CTVA, quando a gente fez aquele desafio, de 30 em 30 minutos eu tinha uma parada ali de 1 minuto, 2 minutos no máximo. Por quê? Porque quando eu volto à atividade, pro meu organismo eu ainda estou em atividade, eu não tive parada de fato, porque o organismo ainda está, treinei meia hora, né? Aí faz uma hidratação e volta, essa pausa do teu organismo não é nada, né? Você não tem de fato uma pausa para ele recuperar o sistema e você voltar de novo. Então ele entende como uma coisa só. Tranquilo? Tranquilo, galera? Até aqui tranquilo? Vou dar uma respondida aqui nas perguntas, tá? Depois eu volto, eu tenho ainda para falar sobre os intervalos entre as aulas. Tá, vou falar dos intervalos entre as aulas, depois eu dou uma parada porque eu vou entrar depois numa outra pegada aqui. Vou falar sobre supercompensação para ajudar vocês aí. Os intervalos entre aulas têm a mesma ideia, tá? Então, se, por exemplo, eu pego o meu aluno, né? E eu dou um intervalo ele treina de manhã, e aí eu quero que o organismo dele entenda que ainda é o mesmo dia de pegada de treino, então eu vou botar 12 horas, né? Por exemplo, ele treinou às 6 da manhã, ele pode treinar às 6 da noite, é uma pegada assim, tá muito denso ainda o treino. Ou de manhã e de tarde, tá muito denso ainda o intervalo entre as aulas. Teu organismo, dependendo do que você fez, ainda tem essa ideia de mesmo treino, né? Tá composto, não de mesmo rola, como de 2 horas que eu falei. Você ainda tá no mesmo dia, vamos botar assim, tá? Quando eu dou intervalo de 24 horas, né? Então, algumas coisas já se recuperam totalmente, algumas estruturas dentro do organismo. Então, você tem uma pegada realmente como um novo treino, beleza? Já deu um reset aí, já deu uma virada total. E aí algumas pessoas, às vezes, a pegada... Por exemplo, se eu dou um treino de força hoje, com uma característica muito força, muita isometria no treino, a pegada do treino foi essa, para esse mesmo estímulo, o ideal dá umas 48 horas aí, pelo menos, para ele poder ter um mesmo treino com a mesma característica. Então, eu posso dar um treino com uma pegada muito intensa agora, tá? De força, de resistência, de força, de isometria, e aí... amanhã eu dou uma outra pegada de treino, um treino mais longo, uma característica mais aeróbia, por exemplo, para poder ajudar a recuperar o que eu fiz hoje, e aí no outro dia eu dou uma pegada igual a de hoje. Foi demais o que eu falei agora? Entendeu essa lógica? Eu dei um treino com a característica de força hoje, e esse mesmo treino eu vou dar só daqui a 48 horas. Mas amanhã ele vai treinar, 24 horas depois. Então amanhã eu dou um treino pegando uma outra via que não essa. Beleza? E aí o organismo dele, de certa forma, e tem uma recuperação que a gente chama de recuperação ativa. Porém, não é um treino recuperativo, de fato, tá? Porque pode ser um treino até intenso, mas é um treino pegando uma outra via. Ele vai ser recuperativo para essa via que eu estou falando. Ele vai ajudar a recuperar esse sistema que eu treinei. Mas o organismo está evoluindo em outro sistema. Diferente de eu dar um treino muito forte hoje e amanhã eu dar um treino muito leve, com a mesma característica, às vezes, mas muito leve. O que eu fiz? O treino de amanhã recuperando de fato o treino hoje. Eu quero recuperar todo o sistema. É uma coisa diferente. Não sei se foi demais, galera. Qualquer coisa coloca aí. Então o intervalo entre as aulas é para essa característica. O professor deveria estar entendendo isso. Vamos lá. Vou pegar esse aqui que tem a ver. O Adriano, que eu perturbei o Adriano.
Se fizer 5 rolas com intervalo de 1 minuto, entra no mesmo raciocínio? 5 rolas de quanto tempo, Adriano? Qual foi o tempo do rola? Se eu der 5 rolas de 1 minuto com intervalo de 1 minuto, é uma coisa. A recuperação para esse sistema é uma coisa. Se eu der 5 rolas de 6 minutos com intervalo de 1 minuto, é outra pancada, é outra parada. Entendeu? Porque eu estressei mais outro sistema, esse 1 minuto, 5 de... Então, se eu der... Ó, vamos lá. Se eu der 5 rolas de 6 minutos e eu só descansei 1 minuto entre eles, essa pegada do treino é muito mais aeróbia, porque não tem descanso significativo para recuperar o sistema, do que, por exemplo, uma pegada até aeróbia, mas com uma intensidade... Deixa eu ver se eu explico melhor. É muito mais um estresse para o meu organismo de um treinamento longo, é como se eu estivesse fazendo tudo numa coisa só, do que o meu organismo entender que são treinos pausados. Por exemplo, ele não vai entender, né, que é, por exemplo, uma competição. Porque na competição eu dou uma luta de 6 minutos, eu descanso pelo menos 6 minutos para dar outra luta de 6 minutos. Consegue entender isso? Isso é uma pegada, é um tipo de estresse, tá? Então, a concentração, o apelo, a intensidade que eu vou dar no próximo treino de 6 minutos é bem menor, tá? Nesses intervalos de 1 minuto. Se eu der 6 minutos, intervalo de 1 minuto e der outro de 6 minutos, a próxima pegada de treino, a intensidade é bem menor do que se eu descansasse 5 ou 6 minutos. Não é verdade? Imagina, você dá um treino de 6 minutos forte pra caraca. Tu descansa 1 minuto. Aí tu vai com outro cara forte pra caraca. Tu vai conseguir dar a mesma intensidade que deu antes? Nunca. Né? E aí tu descansa 1 minuto. Pega outro cara forte pra caraca. Tu vai conseguir dar a mesma intensidade que você deu? Nunca. Agora, você dá um treino forte pra caraca de 6 minutos. Descansa 6 minutos. E dá outro treino forte pra caraca de 6 minutos. Você consegue. Você consegue. Teu corpo, se for bem treinado, vai conseguir fazer isso muito bem. Conseguiu entender a diferença dos intervalos? Respondido, Adriano. Tem sentido isso nos meus treinos. Eles não têm fundamentos. Poxa, me sinto perdida. Elisiane. Elisiane, infelizmente, né? Não sei qual a sua graduação, se você é que monta o seu treino. Se você é que monta o seu treino, tem como corrigir, tá? Vou te falar assim, eu tenho mas muito conteúdo mesmo, se eu posso falar isso. Não sei se você me acompanha, né? Se você já me acompanha aqui e no YouTube, ou se você está chegando agora, mas eu tenho muito conteúdo aqui. Desce o meu feed aqui, vai lá para baixo, você vai pegar muito conteúdo, muito conteúdo. Pega as lives aí, o que você vai ter que fazer é investir o seu tempo, tá? Eu tenho bastante conteúdo. Vai lá no YouTube, eu tenho muito conteúdo, muito, eu tenho mais de 300 vídeos, muito conteúdo. Eu tenho conteúdo de técnica, eu tenho técnica lá, mas conteúdo mesmo de aula, de planejamento, muita coisa. Vai te ajudar bastante, tá? Agora, se não for você que dá aula, aí é uma outra pegada. É mais complicado porque você depende do conhecimento do seu professor. Você depende do seu professor. Eu não sei qual é a sua graduação em relação... Se você tem... Seu Alexandre, obrigado aí. Eu não sei se você tem essa pegada, né? Essa facilidade de conversa com o seu professor, né? Pode indicar aqui o canal para ele, tem muita coisa. Ali nessas lives que eu faço, a galera pergunta, eu respondo bastante coisa aí também. Fica mais até, como eu falo, mais direto também, tá? Mas infelizmente, treino não planejado é um tiro no pé. Bruno Guedes, tô te devendo uma visita. Tô falando aqui na live, ao vivo pra galera, e já me pedindo desculpa, perdão. Não é por falta de carinho e respeito por ti, nem pelo teu espaço. Sabe que eu tenho o maior carinho e admiração por vocês aí. É mesmo falta de organização dos meus horários.
mas eu tô devendo e eu vou pagar uma hora. Mestre, sobre os treinos de 3 minutos, qual o intervalo ideal para o treino cheio e um treino vazio? Vamos lá, deixa eu ver se eu entendi, Brunão. Você está falando, aí é uma dinâmica de aula, né? Você tem uma estrutura de aula e de repente a aula tá cheia e a aula tá vazia, não é? Eu não vou pensar nos treinos de 3 minutos, não. Primeira coisa que você tem que pensar é que tipo de estresse você vai dar no seu aluno. Entendeu a diferença? Por quê? Vamos lá. Eu não posso pensar na aula na hora. A minha aula já tem que estar programada. A dinâmica da aula, a estratégia que eu vou usar, pode mudar na hora quando eu ver. Por exemplo, galera, isso aqui é o meu joelho, tá? Porque eu tô botando o pé aqui em cima da cadeira. Beleza? Meu joelho lesionado, inclusive a minha música, o tema da minha vida no jiu-jitsu é Se Meus Joelhos Não Doessem Mais. É Pescador de Ilusões, não é o nome da música? Então, desculpa a brincadeira aí, tá? Mas vamos lá. Primeiro, o que eu tenho que pensar, o que eu tenho que estar programado antes, é qual o objetivo era da minha aula, tá? E aí, por exemplo, se eu tenho uma pegada na aula, aí a estratégia que eu vou usar, ela pode mudar na hora. Mas o objetivo da aula não pode mudar, tá? Quem não? Isso é muito importante. Por quê? Se eu mudar o objetivo da aula na hora da aula é complicado. Agora, a estratégia da aula sem problema nenhum. Porque a estratégia, ela serve para alcançar o objetivo. Mas o objetivo já está pré-determinado no seu planejamento. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Suponhamos, tá? Suponhamos, vou pegar essa ideia, que o seu objetivo no dia era dar treinos de 6 minutos na maior intensidade possível. E você imaginou, tá? Você imaginou que a tua aula iam vir, sei lá, 10 pessoas e no teu espaço, cabem 5 duplas. Aí você falou, pô, minha turma tem 10 pessoas, então 5 duplas cabe aqui perfeitamente. Eu quero que eles deem um treino muito forte de 6 minutos. E aí depois eu vou botar eles para descansar 6 minutos. E aí eles vão dar outro treino. Como todo mundo treinou, cabe todo mundo descansar. Só que aí, no dia, sei lá, todo mundo resolveu ir. Toda a turma resolveu ir no teu horário. A galera de outros horários vieram. Aí foram fazer visita. Aí chegou lá a galera do Gogó. Aí chegou lá a galera do CTVA. E aí a tua aula lotou. Beleza? Isso é muito importante. Olha o que eu vou falar agora. Só pegando um ganchinho aí. Não se muda objetivo porque você recebeu visita. Isso é outro tiro no pé. Você perde a sua característica. Se eu receber visita no meu treino, é o mesmo objetivo do dia. A diferença é a estratégia que eu vou usar. Quem é meu aluno sabe, não muda o objetivo por causa de visita. Ok? A visita veio, beleza. Eles vieram para minha aula, porque eles querem prestigiar a minha aula, não é? Eles querem prestigiar o meu conhecimento. Às vezes o cara vai lá porque quer ver o Lúcio, quer ver, por exemplo, graças a Deus, né? Hoje tem pessoas que às vezes vão lá na minha aula porque querem participar da minha aula, né? Querem, de repente, trocar conhecimento e tal. Então o cara quer por causa disso. Então, por respeito a ele, né? Eu vou manter o que eu sou fiel, que é o meu planejamento. E é por causa disso que ele foi lá. Isso é muito importante. E aí cheguei lá no dia, né? Aí você chegou lá, tu queria os treinos de 6 minutos e aula cheia. Aí tu falou, caraca, e agora? O que eu faço? Né? Então você pode, tá? Colocar os teus alunos de base, pode fazer aquele famoso 3x3, né? O 3 minutos entrando por cima, por exemplo, e aí troca e 3 minutos ele fica por baixo. E aí você dá intervalo de 10, 15 segundos só para trocar. E aí então eu vou lá, aí eu entro, sei lá, vou lutar, dá um exemplo aqui, tá? Vou usar os nomes só pra... que eu sou o Marcinho é contigo lá também, né? Só pra te dar um exemplo. Aí eu treino contigo, vou por cima, e aí você sai, porque você já tava na base, e aí eu fiz 3 minutos contigo. Descanso de 10 segundos, já entra o Marcinho por cima comigo. E aí eu saio. Aí eu fiz 6 minutos, que era o teu objetivo do dia, era o teu projeto do dia.
6 minutos é a ideia do treino. Então fiz 6 minutos em alta intensidade com um intervalo muito curto para justificar o estresse dos 6 minutos. Beleza? Isso é uma pegada. Então, entendeu? Olha como não é ideia de 3 minutos. Agora, vamos lá. Você tinha planejado, tá? Que os treinos iam ser de 3 minutos, né? E aí a aula tá muito vazia, beleza? A aula tá muito vazia. Então você pode botar seus alunos sentados, por exemplo, sei lá, tem 4 pessoas, né? Você pode botar os seus alunos sentados e aí um entra, o que tiver no meio, se queria que fosse em intensidade alta. O que vai ficar de base, tem 4, não tem? Então eu tiro um para ficar de base. Ele vai fazer 1 minuto com cada um. Ele não completou os 3 minutos? Show de bola. Ele fez 3 minutos em alta intensidade. E aí daqui a pouco vai trocar a base. E aí o que tiver do lado de fora, ó, tá descansando, ó, 2 minutos para poder voltar. Então descanso bom para esse tipo de sistema, 2 minutos. E ele tá treinando 3 minutos quando ele é base. E aí quando ele vai treinar também, ele dá um treino, né, de alta intensidade de 1 minuto, o que corrobora, o que é a mesma pegada dos 3 minutos por organismo, bem, mas muito, muito próximo mesmo, tá? Inclusive vai dar um up aí no teu treino, porque treino de 1 minuto muito intenso tem um apelo muito grande para acidose, e os treinos de 3 minutos, se você escolheu esse treino na aula, é porque você queria acidose também, beleza? Espero ter respondido, Bruno. Galera, anotaram essas dicas que eu dei? Isso aí é uma dicaça, hein, galera? Dicaça mesmo. Estratégia de aula, tá? Respondido, Brunão? Vamos lá, Linhares. Tenho pouco tempo de treino de jiu-jitsu. Devo sair da minha academia, não sinto evolução. Pô, Linhares, olha só, vamos lá. Primeira coisa, tá? Vamos lá. Não é o professor que escolhe o aluno, é o aluno que escolhe o professor. Eu não aconselho nunca, jamais alguém sair da academia. Jamais, tá? O que você tem que analisar... Agora eu vou te dar uma outra pegada, tá? Esses dias eu estava conversando com um aluno sobre isso. Vamos lá. Você não deve sair da tua academia porque você não vê evolução. Porque a evolução que você não está vendo, ela pode estar acontecendo em uma outra linha e o teu professor vai conseguir te explicar isso, tá? Às vezes, como a gente está começando, a gente está olhando só para um lado. Quer ver um exemplo aqui? Imagina, hoje eu estive na Lagoa com a minha esposa e com a minha filha, né? Aí fiz tirolesa, venci mais um medo aí. Aí estava na Lagoa. Só que tem ali na Lagoa, né? A gente foi para um deckzinho. Imagina você de costa para a Lagoa. E eu tô de frente para você. Então eu tô vendo a Lagoa. Você tá de costa para a Lagoa e tá me vendo. Aí você chega para mim e fala assim: ah, aqui não tem Lagoa. Então não tô vendo o que eu quero, eu vou embora. Mas eu, como eu tô tendo uma visão mais ampla, eu falo para você: tem Lagoa sim, calma. Assim que você virar, você vai ver a Lagoa. Aí você: ah, mas eu não tô vendo, então eu vou embora. Consegue entender o exemplo que eu dei? Como você não conhecia o lugar, por algum motivo chegou ali, não estava vendo que estava atrás de você, você não tem uma visão ampla. Às vezes acontece com isso no início. Você está vendo, tá, muito um lado do treino e o teu professor está vendo o outro, está vendo com uma outra amplitude, todo o contexto. Então ele vai poder te passar isso, tá? Ele vai poder estar passando contigo essa fase e estar te explicando passo a passo, beleza? Então, não se sai da academia porque não está se vendo evolução, tá? Você tem que conversar com o professor. Essa é uma coisa. Agora, vou pegar um outro lado. Eu não posso obrigar um aluno a ficar comigo. O aluno, todo dia que eu chego para dar aula, que meu aluno chega lá dentro da minha sala, eu falo assim: pô, show de bola. Ele está me escolhendo mais um dia. Pô, isso é muito importante e muito valioso para mim. O aluno me escolher, o aluno ter respeito por mim, ainda querer estar ali comigo. Principalmente, eu não quero um aluno comigo só por causa da minha amizade. Jamais. Sabe por quê? Porque a minha amizade ele vai ter independente de onde ele lute.
ele pode lutar em qualquer academia, na maior rival da minha equipe. Ele vai ter a minha amizade, porque a minha amizade é com ele, é pessoa. Eu não quero ele na minha aula por causa da minha amizade. Eu quero ele na minha aula porque a minha aula está servindo para ele, para transformá-lo como atleta, como pessoa, como cidadão, como alguma coisa na vida dele, como profissional, e não porque ele é meu amigo. Isso é muito importante, eu gosto disso muito claro, tá? Por quê? Porque eu, enquanto professor de jiu-jitsu, eu, enquanto profissional de educação física, o que eu vou proporcionar para o meu aluno é transformação. Se eu não estiver transformando a vida do meu aluno, não tem lógica nenhuma ele continuar comigo. E eu tenho que ter capacidade, discernimento, inteligência e sabedoria suficiente e honestidade suficiente para entender que quando ele falar para mim, professor, não quero mais treinar contigo. Ô, Lúcio, não quero mais treinar contigo. Não, sei lá, para mim não tá mais rendendo. Eu vou chegar para ele e falar assim, vou conversar com ele, tentar entender o porquê, ver e eu vou olhar assim e falar assim, cara, realmente não tá mais rendendo. Eu não quero uma pessoa obrigada por outros quesitos. Ah, se eu for, o Lúcio não vai mais falar comigo. Ah, se eu sair da academia, o Lúcio não vai ser meu amigo. Jamais. Para onde você for, para onde você estiver, eu sou o seu amigo. Consegue entender isso? Porque a minha amizade contigo não está relacionada à aula. Agora, de novo, se ainda na minha aula você tá colhendo benefício, se a minha aula está proporcionando para você evolução, né, de todos os quesitos, isso é importante. Então, que bom que você está me escolhendo. Então, todo dia que eu entro na aula, lá no CTVA, que eu chego lá, os meus alunos entram lá às 9 horas para treinar comigo, isso é uma escolha, eles me escolheram. Isso é maravilhoso demais, né? Toda vez que eu vou dar aula lá no centro, que eu dou aula de judô de manhã, às 6h30, ou às 17, né, de jiu-jitsu, ou às 19h30 de jiu-jitsu, que os alunos entram na minha aula, que eles chegam na minha aula, isso é maravilhoso. Eles estão me escolhendo mais um dia. Consegue entender isso? Então essa relação, se chegou realmente o momento de você romper essa linha, isso aí é você com o seu professor, tem que sentar e conversar. Mas eu acredito, como você está iniciando, a sua visão ainda pode estar um pouco equivocada em relação à evolução. Beleza? Espero ter respondido aí. Vamos continuar, galera? Tranquilo, galera? Bota um joinha aí. Vou falar agora do ciclo da compensação. Estão me ouvindo, não? Tá tranquilo, não? Foi ruim? Foi mais? Tranquilo, galera? Show de bola. Show. Essa honestidade que eu falei do professor é muito importante. A gente tem que ter essa honestidade o tempo todo, né? Hoje, né, graças a Deus, eu tenho pessoas que chegam lá para treinar comigo porque estão escolhendo treinar comigo, né? Vamos lá. Ciclo da supercompensação, ok? Ciclo da supercompensação. Isso tem a ver muito com descanso, com intervalo. O que é o ciclo da supercompensação? Todo treinamento, tá? Ele tem que ser manifestado, né? Então você dá um treinamento para o teu aluno, o organismo dele tem que manifestar aquilo ali que você treinou. Enquanto ele não manifestar aquilo ali que você treinou, tá? É sinal que o treinamento ainda não se completou, pelo menos aquele ciclo não. Então a ideia é que eu faço? Se eu dou um treinamento de força, eu espero que em algum momento o organismo do meu aluno manifeste força, beleza? Porém, para que a força se manifeste, já que esse é o objetivo, ele precisa ter um descanso, um intervalo compatível que dê tempo para o meu organismo melhorar isso. Quer ver uma coisa, por exemplo? Se você planta batata, ela tem um tempo para dar o fruto, né? Um pé de batata vai ter o tempo para dar o fruto. Se você plantou já melão, ele tem um tempo para dar um fruto. Então, se você plantou feijão, ele tem um tempo para dar esse fruto. Eu não posso plantar feijão
e esperar que ele dê o fruto no mesmo tempo, por exemplo, que eu plantei kiwi. O tempo de cada planta é diferente, tá? Que exemplo, né, que eu dei agora. Mas assim, o treinamento é a mesma coisa. O tempo que você dá de treino, o tempo que você dá de intervalo, que você espera para cada tipo de treino é diferente. Qual é o treino que você está dando para o teu aluno agora? Quanto tempo você vai ficar com ele? Ou qual é o treino que você está fazendo hoje? Quanto tempo você vai ficar com ele? Dá tempo de se manifestar? Isso é muito importante. E aí o ciclo da supercompensação é exatamente isso. Ele ajuda nesse processo, né? Então, se eu dou um treino que eu preciso que o organismo do meu aluno descanse 48 horas, ele precisa descansar 48 horas. Por quê? Porque assim que a gente dá o treino, o organismo do nosso aluno ele experimenta o estresse, né? O desarranjo, então ele cai, esse organismo ele cai. E aí ele precisa de um tempo para subir e receber esse treinamento de novo, né? E aí a gente tem que dar esse tempo, tem que respeitar esse tempo. Esse é um ciclo biológico e eu querendo ou eu não querendo, esse ciclo ele vai acontecer. Agora, se eu entendo esse ciclo, eu consigo trabalhar com ele. Então, eu dei um treino, o organismo do aluno cai, recupera, experimenta fadiga. Aí ele recupera, ele passa um pouquinho disso, aí eu dou outro treino. E assim esse treino vai acontecendo. Isso é muito importante, beleza? Esse é o ciclo. Então, os intervalos que eu dou no treino, de um rola para o outro, tá? Ou de uma aula para outra, vai intensificar esse ciclo de recuperação, esse ciclo de compensação. Se o organismo do meu aluno não supercompensar, se o organismo do meu aluno não recuperar, ele não tem ganhos. Pelo contrário, ele vai chegar no overtraining. Beleza? E aí o overtraining, eu já fiz uma live aqui sobre isso, ele é muito ruim, porque vai gerar lesão ou patologia ou doença. E isso é muito, muito, muito ruim. Beleza, galera? Tranquilo? E o que eu já falei, só para reforçar, o descanso muda o estresse. Então, se eu tinha uma pegada, se eu tinha uma ideia de um treino, que é um treino de característica de explosão, e para isso ele tem que só utilizar a energia muscular que está dentro da musculatura ali, né? Ou um pouquinho da glicose. E aí eu vou e dou recuperações muito curtas, muito curtas. Não deixo ele recuperar isso, para ele poder treinar isso de novo. E aí ele vai começar a utilizar outros substratos energéticos. Então eu mudei o estresse do treino. Se eu mudei o estresse do treino, eu mudei a manifestação, o tipo de capacidade física que eu estou treinando. Então o intervalo, ele muda o estresse do treino. Você queria que o aluno tivesse uma pegada, né? Eu já falei isso aqui, né? E nessas lives que eu falei agora da semana do jiu-jitsu, eu falei sobre treinos longos, treinos curtos, eu falei um pouco aqui, e eu falei que os treinos longos, ele tem um objetivo, né? Os treinos longos, ele tem um objetivo de criar algumas estruturas dentro do organismo do aluno. E os treinos curtos, ele tem outro objetivo, que normalmente é potencializar essas estruturas que já foram criadas. Não é exatamente assim, mas na maioria das vezes vai ter essa pegada. E aí, né, se eu, ao invés de potencializar essas estruturas do intervalos que não são ideais, eu acabo tendo treinos com característica de criar as estruturas de novo e não de potencializá-las. E olha só, eu acabo, ao invés de estar dando um treino, eu estou fazendo outro treino, eu estou voltando lá no início da minha planilha. Isso é ruim, tá? Porque o meu treino não tem nada a ver com o objetivo que eu estou pensando. Beleza, galera? Ok? Tranquilo até aqui? Alguma pergunta, galera? Show. Então, lembrando, né? Eu ainda tô com a vaga aí para a primeira turma aí do projeto do programa de treinamento Casca Grossa, que tá no meu
Tá na minha bio aqui do YouTube, né? Quem estiver vendo essa live depois, só vai até dia 18 de fevereiro de 2021, né? Porque essa live vai pro YouTube, e aí depois o pessoal vai ver. Então, esse que eu tô falando agora, fecha dia 18, né? 18, amanhã 17, depois 18. Fechou, eu não sei quando vou abrir ainda esse treino de novo, tem que pensar em algumas coisas. Mas é um programa de treinamento, né? Eu tenho as explicações nos meus stories aqui. É um programa de treinamento com foco no condicionamento, no emagrecimento e na prevenção de lesão, com os treinos já padronizados, montados, né? E os exercícios são com pesos corporais, né? Com peso do próprio corpo. Beleza? Alguma pergunta, galera? Então, é muito importante a gente entender o que a gente faz. É muito, muito importante mesmo, né? Fazer algo que você não entende é muito complicado, né? Porque você acaba não fazendo de forma plena. Isso é ruim, muito ruim. Então, existe uma grande diferença de você não saber, porque você nunca teve oportunidade de aprender. Aí a gente chama isso de uma ignorância. Ignorância, galera, é quem ignora, quem desconhece, tá? Então, se eu não sei um assunto, eu sou ignorante daquilo ali. Eu, por exemplo, sou ignorante em muitos assuntos, porque eu não os domino, não os conheço. Então, quando eu ignoro algo porque eu não tenho oportunidade, eu não tive acesso, é uma coisa. Então, agora, quando eu ignoro algo que eu tenho acesso e eu estou ignorando, eu não estou querendo acessar, e aquilo é fundamental para o meu dia a dia, aí, galera, infelizmente, é um problema muito sério que você está tendo. Beleza? Então, olha só. Quais são as ferramentas para poder dar aula? Eu preciso saber disso, disso, disso. Eu tenho que buscar esse conhecimento. Tenho que arrumar um jeito. Quais as ferramentas para eu ser atleta? Isso, isso, isso. Eu tenho que buscar esse conhecimento. Eu tenho que dar um jeito. Consegue entender isso? Eu preciso de saúde. Você só vai repetir o que os outros falam, ou você que vai querer entender quais são os conhecimentos que eu preciso ter para ter saúde? Então, você tem que entender. Isso é muito importante, porque senão a gente vai ser um eterno ignorante em tudo por negligência, né? E não por oportunidade. Tranquilo, galera? Mandar um abraço a todos, né? Agradecer a todos que ficaram aqui até agora participando da live, né? Todos que tem. Isso é muito importante que tem que falar. Às vezes, eu até fiz uma história sobre isso, né? A galera assim pergunta pra mim, por que você cria o programa de treinamento? Por que você cria o curso? Por que você, né? Uma vez me falaram assim, cara, tu tá fazendo uma parada que ninguém, como eu dei um exemplo disso, agora não lembro se foi, acho que foi num vídeo que eu fiz para propaganda de um curso que eu fiz. Mas assim, a pessoa pergunta assim, por que você tem esse pensamento? Ninguém pensa como você, é um pensamento diferente e tal. Aí eu falei assim, por que eu tenho que pensar igual a todo mundo? Se eu entendi uma coisa, se eu busquei conhecimento, se eu fui atrás daquilo ali, eu vou lutar contra o sistema sempre, porque a ideia de eu estar lutando, esse sistema que existe hoje dentro do jiu-jitsu, está lesionado muita gente. Eu já falei isso aqui, como é que foi a minha história e como que se eu seguisse esse sistema não teria competido de novo, não estaria treinando forte de novo. Então, galera, existe uma forma melhor de se treinar. Mas a maioria faz, tá? Mas fulano foi campeão mundial e falou que tem que fazer isso. É sério? Ele falou baseado em quê? Ele tá se baseando em quê para falar isso? É muito importante. A experiência que ele fez, cara, eu conheço cara que ganhou o mundial, eu ganhei o mundial em 2005, fazendo muita coisa errada. E resumo da obra, depois do mundial fiquei anos parado por causa de lesão. Consegue entender? Então assim, não é a questão de ganhar, tá? É como que você está fazendo e quanto tempo você vai conseguir permanecer ganhando. A ideia é essa. E depois vai fazer o quê? Né? A ideia, o projeto que eu penso de jiu-jitsu é você chegar no teu máximo com o máximo de segurança possível. Com o máximo de segurança possível. Com o máximo de organização possível. Preservando o máximo possível e gerando o máximo de saúde possível. Né? Eu tive muita lesão, eu fiquei muito tempo parado. Eu tive que ficar como espectador, né? Porque eu não conseguia treinar.
né? Eu tive que chorar muito, quem é competidor vai entender o que eu tô falando, né? É... Então, assim, eu tive que chorar muito vendo o treino não poder treinar, porque eu exagerei. Olha só que doideira. Porque não me ensinaram que certas coisas não poderia, que eu deveria descansar em determinado momento, que só treinar não é o certo. E aí eu descobri algo, consegui desvendar alguma coisa dentro do treinamento através da pesquisa, do treinamento em si, do estudo. E hoje eu consigo passar isso para as pessoas. A ideia é essa. É, assim, por exemplo, no YouTube mesmo, uma vez o cara falou assim: ah, tu tem vídeo muito longo, não vou assistir. Tudo bem, não é pra você. Alguém vai assistir, alguém vai gostar, alguém tem interesse, alguém pensa como eu penso. Essa pessoa vai assistir, é pra essa pessoa que eu tô falando, beleza? Não é pra você. Hoje não é pra você, talvez um dia seja. Talvez um dia a tua cabeça mude, né? Espero que não. Mas se você vê amigos se lesionando, ou se você se lesionar, espero que não, né? Mas você vai entender o que eu tô falando, porque eu me lesionei, eu fiquei fora, sabe? Eu fiz cirurgia, eu fiquei fora muito tempo, eu tenho lesão pra caraca. Se eu planejar errado, eu não consigo treinar. Olha que doideira, né? Então eu sei o que é essa dor, eu sei o que é essa dor, né? Eu sei o que é isso. Então, não quero e vou tentar fazer o máximo para que outras pessoas não passem por isso. E esse é meu projeto, por isso. Aí, claro, né? Claro. Lúcio, você vende curso. Lúcio, você vende coisa. Sim, é o meu trabalho. Eu trabalhei para isso. Mas eu posso te dizer com toda a certeza do mundo. Toda a certeza do mundo. Não precisa comprar meu curso. Vai no meu YouTube, assiste vídeo. Assiste essas lives. Vê meu Instagram todo. Tu vai ter todo o conhecimento que eu passo nos cursos. Todos os conhecimentos que eu passo no curso. Eu não escondo. Se você me perguntar aqui na live, eu falo. Me perguntou aqui, o Bruno me perguntou, eu não botei aqui, não faria de esquema de planejamento. É isso. E meus cursos falam sobre essas coisas. Não precisa comprar meu curso, não precisa. Lúcio, eu não tenho dinheiro. Tudo bem. Assiste minhas lives toda terça-feira, às 22h07. Assiste, vai lá no meu YouTube, assiste todos os vídeos. Investe teu tempo. Não precisa investir teu dinheiro. Investe o teu tempo, tá? Entra na live, faz pergunta, eu vou te responder. Entra, é isso, entendeu? É isso. Não precisa de dinheiro, é isso. Só que eu tenho meus cursos que eu também preciso viver. E aí eu monto meus cursos, invisto meu tempo planejando, montando aula, fazendo isso. E divulgo. E quem acha que deve comprar, compra o curso, né? Não é uma parada... e aí às vezes a pessoa confunde as coisas, né? Pensa uma coisa, mas de novo, vou falar de novo. Tá gravado, você vai ver isso aqui, tá gravado. Não precisa comprar meu curso. Você quer conhecimento e você precisa de conhecimento? Tudo que eu passo no curso, eu passo nas lives, eu falo nos meus conteúdos, tá nos meus conteúdos, tem tudo. Tem tudo, beleza? A diferença é que no curso tá organizado. Tá bem organizado ali, o teu tempo vai ser menor, tu vai precisar ver tudo. Porque às vezes aqui na live eu falo de um tema, aí depois aí alguém faz uma pergunta, eu respondo a pergunta. Aí às vezes tá meio não cronológico. Se você, né, talvez seja isso. E no curso vai estar cronológico. Você entra ali, você sabe o que você tem que fazer e pronto. Beleza? Essa é a diferença. As lives são toda terça-feira, às 22h07. Semana passada eu não fiz a live aqui, tá? Eu não fiz a live aqui porque eu estava fazendo a live no YouTube. Mas eu fiz 7 dias de live direto no YouTube. Aí tá, tudo bem. A live do YouTube que eu fiz foi da semana do Jiu-Jitsu. E aí eu vendi um produto, que é esse produto que eu já falei aqui, né? Que tá até dia 18. Aí quem comprar o produto vai ter acesso a essas lives do YouTube. Mas tudo que eu falei na live do YouTube, galera, que eu fiz esses 7 dias, eu tenho outras lives, eu tenho outros conteúdos. É só olhar lá, Lúcio Flávio Personal. Pode pesquisar lá. Tem muito vídeo lá de conteúdo. Beleza? Tranquilo, galera? Vou fechar aqui, tá? Obrigado. Eu precisava falar isso, que às vezes as pessoas falam umas coisas assim que fogem um pouquinho quando eu botei a propaganda da semana do campeão, a menina falou assim:
tudo bem, vai fazer uma semana só para vender. Não. Não foi uma semana só para vender. Eu vendi também, mas foi uma semana de conteúdo, né? De conteúdo. Quem aqui já assistiu, quem assistiu a semana aqui, recebeu ou não recebeu conteúdo? Mesmo quem não comprou nada, teve uma semana de conteúdo. Teve uma menina que eu esqueci o nome, que ela anotou tudo. Ela anotou tudo. É isso aí, a ideia é essa. E a live ficava por 24 horas, então podia assistir no outro dia de graça. Todo mundo podia assistir e anotar tudo. Aí depois eu tirei as lives e aí elas vão entrar só para quem comprou o produto, que aí vai poder ver quantas vezes quiser da semana. Porém, durante a semana, tudo que eu falei ali, teve oportunidade de anotar o que quisesse. As lives são todas semanas. Não. As lives são toda semana aqui. A que eu fiz semana passada foi outra coisa, tá? As lives são toda semana aqui, toda terça-feira. Beleza? Aí, o Henrique anotou tudo. Show de bola. Obrigado, Henrique. É isso aí. Independente se depois comprou o produto ou não. Independente disso. Eu fiz um lançamento também de um curso ano passado, né? Que eu também fiz uma semana. E aí eu gravei os vídeos, passei. Depois eu fiz uma live, ensinei a galera a planejar na live ao vivo e entreguei a planilha para todo mundo que assistiu ali. Ah, mas independente, eram 100 pessoas. 100 pessoas receberam a planilha. Só 15 compraram o curso, mas 100 pessoas receberam a planilha, fizeram a aula comigo, entendeu? A ideia é essa. Então, Jefinho, toda terça-feira aqui no Instagram, às 22h07, tá? Porém, pode ser que eu faça uma outra live, tá? E aí eu vou avisar, mas às terça-feira é certo aqui, né? No caso, semana passada teve uma coisa atípica, porque eu falei, foi uma semana de live pelo YouTube, mas todos aqui poderiam. Deixei o link aqui, era só se inscrever e fazer o link que era gratuito acessar os 7 dias de live, beleza? Essa parte da live era gratuita, então também teve acesso. E, né, por algum outro motivo que eu não for fazer, eu explico. E se der algum problema de eu estar sem internet na terça-feira, eu vou avisar vocês e faço a live em outro dia para compensar. Mas pelo menos uma vez na semana. E por enquanto é toda terça-feira eu estou fazendo live aqui. E essa live vai ficar aqui e ela também vai pro YouTube. Beleza, galera? Vou fechar aqui. Abração a você que realmente, né, quer conteúdo e tá aqui comigo. Vamos junto.